Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo firme, cara. Como é que tá essa vida de pandemia em Salvador? Olha, até que no início, o neguinho tava mais disciplinado, assim, né? Eu acho que é normal, né? Assim, a gente vê números imensos, né, de pessoas morrendo, contagiadas mas quando acontece do lado da gente é que a gente começa a ficar cabreiro, né? Ah, Então, neguinho relaxa com isso, bicho. Sabe que não vê a coisa, sabe? Só vê números e papapá, sabe? Nego aí relaxa, mas tá acontecendo, né? E eu acho tá. que as pessoas estão folgando cada vez mais, assim, aí que mora o perigo, né? Não, tá subindo, né? Continua subindo o número de mortes, né? Pois é. Aí em Amor, São Paulo não tá mole vamos não, né? começar. Fala. Aí em São Paulo não tá brincadeira não, né? Nossa, morte pra caralho, a galera tá flexibilizando. A mesma coisa é o Brasil todo, bicho. É um perfil do país como um todo, né? É. Ah, mas é Sim. difícil, isso aí é. Mas eu queria começar já a conversar, porque a gente tem pouco tempo. Aqui tem uma hora só e a gente tem Tá. muita coisa para conversar. Sim. E eu queria. Chega de pandemia. Chega de pandemia, chega disso, já deu. E eu queria falar que assim, é a primeira vez que eu tô fazendo live aqui no meu canal e tô feliz pra Ô, cacete que é com você, mano. Muito, muito. ô, obrigado, meu irmão. Muito Primeira obrigado. vez que eu tô fazendo e meu primeiro convidado é você. E aí quando a gente mandou as fotos, né? Os dois mandaram as fotos lá para fazer o flyer, mandaram o flyer pra gente prontinho lá. Quando eu recebi o flyer com a foto em cima da outra, é, eu vi que eu tava com essa guitarra que foi sua, né? A Aham. guitarra foi sua. E eu tava tocando, naquela foto ali, eu tô tocando com seu irmão, é um show dele ali. Ah, é? Aí em São Paulo foi? É um show de Marcelo Brasil, é. Aquela foto ali é de um show com o Marcelo Brasil. Que demais. E aí eu fiquei super feliz, assim, da sincronia das coisas, né? Tô com sua guitarra, só faltava você estar com a minha guitarra, aquela que você ficou lá. É. Só faltava isso, que foi uma guitarra que eu comprei muito na hora que eu vi ela como oportunidade, comprei muito por causa de você, que eu cresci vendo você com a guitarra igual, né? Quando eu, Cara, Quando eu vi aquela guitarra, mano, a história é só pra eu contar rápido antes de você falar. Quando eu vi aquela sim. guitarra pra vender, eu falei, bicho, a guitarra é igual de Mo, eu preciso dessa guitarra. Aí eu tava na Unicamp, eu saí subindo em todos os andares da universidade, arrancando o anúncio para Pra ninguém ninguém comprar, comprar. né? Aí liguei pro cara, comprei do japonês e coincidentemente, anos depois, a guitarra ficou sua, né? Eu curtia muito ela, viu? Ela tem um som menos acústico que essa que eu tô. Mas ela tem um punch incrível. Aquela guitarra tem som mesmo. Tanto que você demorou alguns anos para tirar ela de mim, mas foi bom. Essa aqui tá ótimo. Terminei casando com ela, tô aqui casado. É, cara, você começou a tocar, ia vender ela e acabou ficando, né? Pô, Que no início eu demais. estranhei muito, mas depois, bicho, tô aqui casado, já tem. Bicho, já tem o quê? Uns 10 anos, né, amor? Uns 10 anos, mais ou menos? Eu acho que isso aí. É. Caramba. É. Voa, né? Deixa eu dar uma boa noite, hein, Marcelo, pra moçada que tá entrando. Tem um Todo monte de mundo, gente né? aí entrando, Obrigado, gente, por participar aí. Que massa, Marcelo. Obrigado também, agradeço você ser a primeira pessoa que eu vou fazer a live. E aí, amor, o que eu Pô, queria na hora, bicho, assim, para começar, falando da família Brasil, né? Naquele meu flyer, eu tô com sua guitarra, tô tocando com seu irmão, e assim, a família Brasil, eu queria entender, você, Marcelo e Luiz, vocês são a primeira geração de músicos profissionais da família? até onde eu sei, eu acho que não. Tem um pianista da família da minha mãe que mora em Paris já há muitos anos, pianista clássico.
Aham. E, e tem um da família do meu pai também, que tocava banjo e que tem uma história curiosíssima, que o circo passou aqui em Salvador Aham. e ele começou a tocar no circo e foi embora e nunca mais voltou, cara. Olha só. É, Ou seja, você sabe, ser nômade também vem de família, né? vem da família. E tem uma história curiosa que minha avó me contou uma vez, eu dei muita risada, cara. Que ela disse, pô, você sabe que meu pai tinha tudo quanto é instrumento em casa. O meu bisavô, né? Seu bisavô. E ela disse, ele constantemente ele contratava, certo? Uma galera para tocar em casa. Olha só. Agora, durma com essa. Eles tocavam que tipo de coisa? Ela falou, eu acho que era jazz band. Caramba! A gente não era nem nascido, cara. Sua avó te falou isso? Minha avó me falou, eu digo, ok, agora eu entendi. É, agora ligou os pontos, né? Ligou os pontos, bicho. Ah, Então eu acho que tem esses dois aí, o pianista e o do banjo, que eu esqueci o nome deles, inclusive. Não, Arthur Brasil é o que mora em Paris. aham. O do banjo eu não me lembro, porque eu acho que era irmão de minha avó, se eu não me engano. Meu tio-avô. Tá, mas, Minha mãe teve iniciação também, né? Musical. mas em atividade em Salvador, Eu acho. É, vocês três são a primeira, você e o Luiz principalmente, são a primeira, foi a linha de frente, né? eu acho que sim. Acho que Aí sim. depois, porque Marcelo é bem mais novo, aí veio o Marcelo, o Márcio, o Vitor. Sim. Sei, Cássio, verdade. Cássio, exato. Tamima. Tamima, é uma família Gente pra caramba. impressionante, musical Toda vez impressionante. tem que contar no dedo, cara. Ah. E tem uma coisa, amor, que assim, principalmente você, Luiz e Marcelo, posteriormente, se confunde, para mim, né, a história de vocês se confunde com a história da música produzida sem ser a música popularesca baiana, né? Quando eu me interessei por esse tipo de música, alguém logo cedo me falou, ó, para o que você quer, a pessoa é Mu Brasil. É isso aí, ó, isso aí que você se interessa é Mu. E isso ficou muito marcado em meu imaginário, assim, sabe? Aham. Depois, quando eu fui te ver tocar no Frente Quartier, lá no MAN, né? Acho que a primeira vez deve ter sido ou no Frente ou naquela escola de alemão. Não tinha uma escola de alemão que você chegou a tocar? Lembra disso, não? Era no Iquiba, por No acaso? Iquiba, exatamente, no Iquiba. No Iquiba. Ah, Sim, claro, tinha um espaço incrível. E ele foi administrado muito tempo por um cara que era assim extraordinário, um cara chamado Schaffner. ah, Schaffner era incrível. Ele na época da ditadura militar, ele foi muito perseguido, fecharam o Iquiba, né? Porque ele foi o primeiro cara que colocou atores negros. Ele era um tipo. Ele ia na contramão, assim, da coisa, sabe? Mas, assim, o que ele promoveu de música ali naquele Iquiba, Marcelo, foi incrível, sabe? ah, Ele trazia altos músicos da Alemanha, cara, pra cá. E a gente via, os caras faziam oficina, não sei o que, sabe? Eu era guri, cara. Tem Vitor relação, Assis isso tem Brasil. relação com a estadia de Kohreuter em Salvador? Tem relação com essa pessoa? Rapaz, eu não sei. Certamente eles estavam juntos no mesmo período, aqui em Salvador. Sim, claro, claro. Eles Porque estavam o juntos. Kohreuter ficou, ele é um dos grandes responsáveis pela Federal da Bahia ser renomada no setor de música, né? Certamente, com certeza. Eles Metac. Eles estavam juntos aqui nesse período, só que eu não sei. É uma pergunta interessante que você está fazendo, porque eu até vou procurar saber se eles se cruzaram de alguma forma. Mas o Schaffner, ele era muito ligado na produção, na fomentação, sabe? Aham. Ele fez muita conexão ali no Iquiba e eu acho que muita gente
pelo menos umas 2 gerações antes da minha, Aham. e uma antes da minha desfrutou muito daquele ambiente ali, sabe? Desfrutou tocando ou desfrutou como audiência? Desfrutou tocando, desfrutou com audiência. Eu vi coisas. Por exemplo, aqui tinha um grupo chamado Sexteto do Beco, Aham. que na verdade não era um sexteto, eram 15 pessoas, né? A orquestra E o número era era sexteto. sexteto, tinha 15 pessoas. Sexteto na Bahia. Sexteto. Essa é Salvador total. Vamos montar um sexteto. Total. 15 É, pessoas. 15. Total. E eu vi muito sexteto lá no Iquiba, sabe? E era um lugar pequenininho, assim, a sala principal, não lá atrás, né? A sala principal. E Banda da Luz, Luciano Souza tocando, né? Vi muito ali, sabe? E Schaffner ainda era o diretor Isso, nessa isso época. tudo era música de concerto ou já era mais voltado para improvisação, para o jazz? Todo mundo envolvido com jazz. Olha só. Olha só. Todo mundo envolvido com jazz. Esses grupos alemães que vinham aqui, era todo mundo envolvido com jazz. E quem Inclusive era? aquele batera. Ah, Ah, pode falar, pode falar. tem 2 músicos que tocaram um período com Keith Jarrett, que era o baixista. Ele é A banda alemão. europeia deles, né? A banda europeia. O baixista e o batera tocaram aqui no Iquiba, fizeram oficina. Incrível. Alguém já tinha me contado isso aí. Alguém já tinha me contado que essa dupla aí do Keith Jarrett tinha se apresentado já em Salvador. É. Foi no Iquiba e Vitor Assis Brasil tocando saxofone. E, assim, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, que não tem nada a ver com sua família, né? Victor Assis Não. não é seu parente. Eu acho que você já tinha me dito Não. isso. Ô, Mo, e quem eram os baianos que se apresentavam nesse período? Nesse período, uma geração. Quem eram os músicos de música instrumental que vieram gerações antes de você? Porque tem o Lula e o Anunciação, né? Eles são antes de você, não é? Sim. Eles são acho que 2 antes de mim. Então essas 2 gerações de Lula Nascimento e Anunciação que você está falando, ou essas 2 gerações que você está falando, eles estão dentro. Eles estavam, sim, com certeza. Ó, me lembrando assim por alto, tinha esse Sexteto do Beco, tinha a banda do Companheiro Mágico, a Banda da Luz, com Luciano Souza tocando guitarra. Foram os que eu me lembro que eu vi lá. E essas pessoas, para onde elas foram na década de 90, Mo? Porque eu nunca ouvi falar, por exemplo, disso aí. Cara, o Sexteto do Beco, aconteceram várias coisas, né? Por exemplo, o Samuel Mota, que foi um cara que eu tive muito contato, que me ensinou muita coisa, inclusive. Aham. Tocava flauta, violão e piano, super compositor, sabe? Samuel foi pra Europa, nunca mais voltou, tá na Suíça até hoje. Uhum. O Sérgio Souto tinha ido para Berkeley, junto com Alemão, que também era um dos líderes do Sexteto do Beco. Adebal ficou aqui lecionando. Como tinha muita gente, cara, tinha um super batera que era Afonso, que foi para a Europa e faleceu até há pouco tempo. Afonso Corrêa, um super batera. Tocou também no Sexteto do Beco. Quem mais? Paulinho Andrade tocava no Sexteto do Beco. Kaká, flautista. O baixista, Sarkis, baixista, depois entrou na orquestra. A gente tocou muito tempo junto com o Sarkis. A gente fez uma banda, eu, Paulinho, Conrado, Sarkis e Anunciação. Sim. E era uma vida muito dura, assim, na verdade, né? A vida da noite em Salvador. Então o Sarkis logo... Mo, você tinha quanto... Essa época que a gente está entrando aí, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 24 anos. Quando você começou 24. a tocar com Lula, aí você já estava tocando com Lula? Ou primeiro você começou a tocar Lula com não, Anunciação. Lula não. Tá, Lula eu fui conhecer muito tempo depois. entendi. Então, essa turma deu uma espalhada, muita gente entrou na universidade para estudar e ser professor também. Kaká era flautista, foi ser professor. Uhum. Sarkis foi para orquestra.
Eu não sei se Guimo, lembra de Guimo, Guilhermo, batera Claro, argentino? Eu claro. acho que Guimo chegou a tocar no sexteto também, se eu não me engano. Ah, Tinha Luciano Guima eu Chaves. conheço bem, bicho. Guima é pai de Carol, que é muito minha amiga, e Então, coincidentemente ele era amigo. Infelizmente vou voltar de falar de Covid. Ele era amigo do Valdo, que era um dono de um conservatório em La Plata. Foi a primeira vez que eu fui fazer um workshop, uma coisa, tocar num festival em La Plata, na Argentina. Foi o Valdo que me chamou. aham. E o Valdo morreu semana retrasada de Covid, bicho. Porra de Covid. É um cara assim, dedicou a vida dele à música instrumental. Eu nem saberia dizer o que ele toca, nem sei se ele toca alguma coisa, mas assim, eu conheci ele em 2006 nos Estados Unidos, num summer camp que eu fui fazer. Eu estava na Unicamp e ganhei uma bolsa para passar o verão nos Estados Unidos. E Uhum. lá estava tendo o encontro das escolas que David Liebman faz, e ele era uma figura central lá. Não era músico, mas era assim um incentivador incrível da música instrumental. Ele organizava o Festival de Jazz de La Plata e tinha um conservatório muito grande em La Plata. E ele era amigo do Uhum. Guimo. E aí o Guimo foi ver a gente tocar aqui em São Paulo, junto com o Carol, e falou: bicho, eu vi seu pôster lá. Fui recentemente encontrar com o Valdo, seu pôster estava do lado do Scofield. Eu fiquei mó feliz que você é baiano lá, eu fiquei todo orgulhoso também, bicho. Demais. Como é que Aí não eu falei fica? pra ele: bicho, eu vou falar, meus dois guitarristas preferidos do planeta são da Bahia. Não tem mais orgulho que isso, né? Mo Brasil e Nelson Veras, bicho. Porra. E eu nem sou bairrista assim, você me conhece, sabe que eu não sou propriamente o Uhum. maior ufanista de Salvador, né? Mas Pode crer. em termos do meu instrumento, do violão e da guitarra, da música que se produz, para mim os dois maiores expoentes são vocês dois. Isso é um orgulho muito, muito grande, né? Obrigado, cara. Então, na verdade, eu acho que graças a essa geração que a gente está Ah, falando, sim. muitas coisas saíram daí, sabe? Eu mesmo fui muito influenciado. O Samuel, que tocava no sexteto, e a primeira vez que eu toquei no Castro Alves foi a convite de Samuel. E era uma homenagem a um pianista chamado Gessilo Caribé. Você ouviu falar dele? Não. É da família do Roberto Mendes, lá de Léo Caribé, não? Ou da família Caribé? Eu acho que ele não tem ligação com a família Caribé, não. Ah, tá. O Gessildo. Eu não conheci Gessildo. Ah, Não conheci ele. Eu fui tocar nessa homenagem a convite de Samuel e foi a primeira vez que eu toquei no Castro Alves. Foi incrível. E tinha um guitarrista também no grupo chamado Toninho Nascimento. Ouviu falar? não. Baiano? Tocava muito bem, cara. Muito bem. E Toninho, depois disso eu não vi mais Toninho. Acho que Toninho saiu da música, foi fazer outra coisa. E também Toninho é de uma família de músico, que tem uma irmã que toca muito bem violão, muito bem piano, estudou na universidade. Ela tem um nome engraçado, até eu era apelido. Cara, eu tinha que lembrar o nome dela aqui. E era uma homenagem a Gessilo Caribé. Gessilo tocava muito bem piano, muito bom compositor, e tocaram as músicas dele, sabe? E eu acho que a minha geração foi influenciada demais por essa turma aí, do Sexteto, Zeca Freitas, Samuel, Afonso, Anunciação, Sérgio Souto, né? Foi aqui, tem mais gente aí que eu tenho que lembrar. Mas foi um período incrível, sabe? Salvador. E Salvador tinha música em tudo quanto é buraco também, viu? Também tinha isso. Que legal. Ô, Mo, e em relação à sua vida nesse período aí, você estava falando que era um período difícil e tal, mas você já tinha, porque várias vezes você saiu, por exemplo, você foi morar em Nova York, voltou, morou em Paris também, não é? Você morou em Sim. Paris, voltou, você já tinha saído alguma vez? Não. Por enquanto você continuava a seguir em Salvador. A primeira vez que eu saí do Brasil Para foi com morar. garagem.
Hã? Não, pra morar. A primeira vez que Ah, você... pra morar foi quando eu gravei aquele disco Esperança. Foi gravado por um selo francês. Certo. A produção foi de Jeff Gardner, né? Sim, sim, sim. Foi gravado no Rio. E como tinha negócio de lançamento, não sei o que, bababá, aí eu acabei indo pra lá. Tá. E fui ficando. Você já tinha morado no Rio ou foi aí que você foi morar? Ah, não, cara, agora que eu tô lembrando. A primeira vez que eu saí não foi nesse período, não. Quando eu voltei foi que eu gravei o disco, na verdade. E fui de novo pra França. Mas a primeira vez que eu fui pra Suíça. Não foi nem pra França. Tá. Eu passei lá. Estabelecer, porque eu sei essas coisas todas, mas eu não sei a ordem cronológica. Ah, sim, a Eu sei ordem. que você tocou com o Gal, eu sei que você tocou com o Caetano, eu sei que você tocou com o Nando Reis, você tocou com o Nenê, que você morou em Nova York, que você morou em Paris, Suíça. Mas eu queria entender a ordem dessas coisas, porque é muita coisa que aconteceu e eu não entendo, eu não sei a ordem, entendeu? Qual foi A ordem, eu tenho que fazer um esforço também. o... Então, então a gente vai descobrir. Quer ver outra coisa que eu quero saber? O Bahia Black, quando é nesse... Sim. O projeto Shiva também, não tem um projeto Shiva que você tem? Que você teve? O projeto Shiva foi muito recente, né? O projeto Shiva está em aberto. Tá, então beleza. Então vamos voltar para os... A gente tá nos anos 80, não é isso? Então, a primeira vez que eu saí, eu fui com Ivan Bastos, fui com Ivan Wall para a Suíça. Sim. E já Pelo tinha o menos garagem? Quando vocês foram para a Suíça já era o garagem? já tinha um garagem, porque Roninho. Eu comecei a tocar com garagem eu acho, em 86, Certo. certo? Em 88, eu acho que foi em 88, Roninho foi para Los Angeles estudar na Cal Arts. A gente foi para a Suíça. Então, a gente foi para a Suíça e depois a gente voltou, coincidentemente, acho que Roninho tinha terminado também o curso. Exato, foi Então, isso. Ele terminou o curso. peraí. Porque vocês passaram um período em Los Angeles, certo? Vocês passaram alguns dias em Los Angeles, que você conheceu Hermeto lá e etc. Não, não foi isso, não? Acho que foi 2 meses, se eu não me engano, em Los Angeles. Tá. E vocês foram direto da Suíça ou vocês estavam em Salvador e foram para Los Angeles? A gente estava aqui, a gente saiu daqui. Então, já A gente tinha tocou passado o período da Suíça. Já tinha passado. A gente voltou pelo seguinte. É muita... Eu não me lembro quem foi que inscreveu o Garagem naquele lance lá. Era um festival que tinha no Brasil de jazz. E eles selecionavam grupos para fazer abertura, sabe? E o Garagem foi selecionado. Então a gente ficou muito animado com isso e a gente voltou. Só que a gente não foi para a fase final, não. A gente tocou no Rio e ali a gente foi eliminados. Mas, assim, quase assim, quase que a gente ganhou, mas não levou, porque na época teve um crítico de jazz brasileiro que ele considerou a gente o grupo mais consistente para um grupo. Sim, sabe? Claro. E a gente tinha um trabalho de composição autoral também que era muito interessante, sabe? E não só isso, mas também nesse período muita gente da música instrumental no Brasil estava muito influenciado pela música de Los Angeles, por exemplo, certo? E o Garagem não, o Garagem estava ligado. Hã? É muito diferente do que estava rolando na época, bicho. É muito diferente. Muito diferente. O Garagem estava ligado em Hermeto, em Egberto, a gente ouvia Edson Machado, Isso. Milton Nascimento, entendeu? O próprio Caymmi, Gil, tava todo mundo ligado nessa pegada. Até a parte sonora de timbres, eu me lembro que eu era uma criança, né, bicho, nessa época aí, e o acesso que eu tinha a isso era muito remoto. Mas eu me lembro que a coisa dos anos 80, aquela coisa muito teclado, muito synth, muito reverb, que tinha nas produções música instrumental nacional, não tinha no Garagem, né? E isso me encantava muito mais, tinha uma coisa mais, como você falou, uma coisa mais seca, mais reta não, mais direta, né? Direta. Tipo Samba Jazz, de Edson Machado, Milton Banana e
hoje, obviamente que eu tô falando isso hoje, depois de 30 anos passados, que eu consigo ter essa relação, né? Mas eu me lembro que eu Sim. conseguia me conectar com isso, mas assim, ao mesmo tempo eu ouvi algumas coisas produzidas no Brasil, eu nem vou falar o quê, mas para não denegrir, mas umas coisas que eu não conseguia me conectar, assim. Uhum. E o Garagem era uma conexão legal. E hoje eu entendo que eu estou muito mais ligado a essa produção musical mais direta Ah, do que a mais aham. sintetizada, né? Muito reverb, muito efeito, muito teclado com efeitos e etc. E o Garagem não tinha isso, né? Eu acho que isso chamou muita atenção. Era Domingos Rafaeli, José Domingos Rafaeli. Eu acho que era um dos poucos críticos do Brasil. E ele comentou isso, ele gostou pra caramba do grupo e ele falou que por ele o grupo entrava, entendeu? Pra tocar no festival de jazz. Legal, legal. Mas aconteceu isso, né? Mas foi muito bom, a gente tocou e trocamos muitas figurinhas, né? Serginho Trombone, sabe? Ouviu a gente no palco, sabe? Foi muito bacana. Legal. E Quantos anos depois durou o Garagem, Mo? Quantos anos? eu fiquei no grupo uns 10 anos. Depois eu saí. E Aí depois existia garagem antes de você? Ou você foi fundador? existia. Olha Não, só. não, existia. Existia. Eu entrei, eu conheci Von Wall e a gente andava para baixo para cima, sabe? E tocava eu e ele em casa, só eu e ele. Ele ia para minha casa, eu ia para casa dele. Legal. E a gente fazia a jam nós dois, né? E a gente ouvia as mesmas coisas também, sabe? Tinha muita identificação. Que legal. Aí eu acho que teve alguém da banda que saiu. Ele falou, pô, você tem que tocar no grupo. Aí eu conheci os meninos e foi uma coisa muito natural, porque tem uma identificação com eles, entendeu? Eu gostava muito de estar com eles aí pronto, foi assim, comecei a tocar com eles e daqui a pouco tava no grupo, sabe? Que legal. E, E quando você entrou, era Ivan, os dois Ivans e o Roninho, você, e tinha Paulo Primo de guitarra. não sei quem é. Eram duas guitarras, Paulo Primo. Hoje ele dirige uma orquestra dele, escreve pra orquestra, pá. Não, não E é conheço. compositor, muito bom compositor também, Paulo Primo. Pronto, daí a gente. Aí o Roninho ia ter uma prova lá em Los Angeles. Los Angeles, né? Ele Pode ia ter contar, essa uma história eu prova, sei, mas é bacana pra caramba, pode contar. aquelas provas que é prática, né? Então, é um show. Aí a gente foi para lá, para Los Angeles, e ficamos lá uns 2 meses e foi fantástico, sabe? Enriquecedor demais. Conhecemos Charlie Hayden, Ravi Coltrane estava lá. Tem um Conta a história pianista. da Jan com o Ravi, essa história é boa pra caramba, bicho. Que vocês foram Ah, fazer a Jan com o então. Ravi, que A gente improvisava a voz, conheceu ele. vocês derrubavam de um lugar. Essa história é massa. Era o seguinte, era um carrinho que devia ter. Era um quadrado, certo? Uns 2 metros de carrinho que as pessoas usavam para levar equipamento dentro da escola, porque era uma escola gigantesca, sabe? Então você poderia caminhar, sei lá, 200 metros, assim, 300 metros de espaço livre. Aí, eu não sei quem foi que teve essa ideia, cara, de pegar o carrinho e botar no palco. Então todo solista tinha que subir no carrinho, certo? E Ravi Coltrane com vocês. Ravi foi o primeiro a chegar na Jam, cara. Quando marcou a Jam, que a gente chegou no lugar, ele já estava lá, cheio de bebida e comida, esperando a moçada. Que legal. Foi o maior barato. E, rapaz, a gente se divertiu demais, porque era o seguinte: o cara subia nesse carrinho, bicho. Aí, se ele alugasse demais, aí puxavam o carrinho e tiravam o cara, certo? Pronto, acabou seu solo, chega. Já falou tudo que tinha pra falar, Acabava, rapaz. acabava o solo. Era muito incrível. E a gente trocou muita figurinha com a galera dali, cara. Mike Kane, pianista extraordinário, que esteve aqui com o Dejonete uma vez, sabe? Foi você que me contou a história que Charlie Hayden andava com a bolsa com as composições dele? Foi você? Essa história é sua, não? Acho que não. Não. Porque alguém me contou que conheceu Charlie Hayden e que ele era meio paranoico com as composições. Ele andava com a bolsa com os manuscritos das composições dele, bicho.
Puta, eu não lembro quem contou, alguém que conheceu ele pessoalmente. Talvez o Nenê, bicho. Alguém me contou essa história. Acho que foi o Nenê. Mas a gente teve uns 3 encontros com ele, sabe? Que foi assim, extraordinário. Primeiro, ele estava dando aula lá e a gente. Ele queria. Deixa eu mandar um abraço aqui, tá cheio de músico baiano aqui, eu fico feliz da vida. Tito já mandou um abraço, Thiago Ah, Taz já mandou um massa. abraço, Bocão, meu Titão. irmão, já mandou aqui, ó, falando o carrinho da humildade. Maravilha. É, é. Subiu. Continua aí, irmão, essa história, eu quero ouvir essa história aí. Então, eu queria escutar, cara, a gente tocar. Aí a gente entrou na sala, não tinha ninguém mais, ele tinha dado uma aula e a gente tocou uma música de Chico Buarque pra ele. Foi difícil pra caramba, porque tocar pra Charlie Haden só numa sala, sabe? Imagina. A gente tocou uma música que a gente tocava de Chico Buarque, mas ele era incrível, então ele assim, pô, que coisa linda, o cara generoso demais, né? Depois a gente assistiu uma prática de grupo com ele, bicho. Era uma coisa, né, velho? E finalmente, quando a gente tava voltando, cara, no aeroporto, a esposa dele apareceu e falou: pô, vocês estão indo embora, o Charlie Haden tá chegando agora. E a gente encontrou ele tava chegando de viagem, a gente tava voltando pro Brasil. Que legal. Porra, foi uma energia, cara. E ele ainda falou assim pra gente: olha, se quiser voltar e estudar aqui, eu tenho como dar uma força pra vocês ficarem na escola, sabe? Cara. Mas aí, aquelas coisas, né? A gente chegou aqui, já, outro movimento. A Já vida foi. atropela essas coisas, bicho. A vida atropela. Agora tem uma história que eu preciso te contar. Vá, conte. Que é muito- Depois eu quero muito- pedir outra dessa época aí que eu sei que é boa pra caralho. Mas conte Tá. essa aí. Essa aqui, às vezes eu tenho umas intuições, sabe, Marcelo? A gente estava ensaiando e Roninho falou pra gente: olha, quem tá fazendo a oficina hoje aqui é o baixista de Monk. Era essa que eu ia pedir. Essa é boa pra caralho. Vai. Aí eu fiquei excitadíssimo, né? E só que de lá eu acho que ia pra casa, ia sair, não sei o quê. E tinha umas 2 músicas no repertório que eu tocava de bandolim, certo? Bandolim. Só que eu não toco bandolim. Eu peguei o bandolim e aprendi as músicas. Isso é uma coisa, né? Eu não toco instrumento. Eu pratiquei pra caramba aquelas músicas e tava bem tocada. E quem escutasse ia dizer: pô, o cara é bandolinista. Mas eu não era bandolinista de jeito nenhum, certo? Aí eu subi com o bandolim na mão. Cara, quando abri a porta, aquela sala lotada de gente, bicho. Eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim e eu cheguei a suar, velho. Quando você me contou essa história, você falou assim, ó: Marcelo, você sabe que esses caras são bruxos, né? Bicho, aí não deu outra. Eu pensei, ele vai me chamar, velho. E não deu outra. Ele falou, apontou pra mim, perguntou qual era o instrumento, não sei o que. Ele fez: chega aí, me botou na roda pra tocar blues, velho. Porra. Foi um horror. Muito sei. Mas, Essa história é ótima. Era essa mesmo que eu ia pedir. eu sabia, né? Sequência, pá, mas porra, outra conversa, né? Mas foi incrível. Então, aí a gente você já tinha morado na Suíça, agora já passou o período de Los Angeles. A gente voltou pro Brasil. Aham. E até então você já tinha feito algum desses trabalhos grandes de turnê, tipo turnê com Gal que você fez, turnê com Caetano, com Nando Reis? Não. Você já tinha? Não. Não. Porque, assim, no período que eu tava com garagem, eu não tava nem um pouquinho aberto para acompanhar ninguém. E a minha pergunta De era voz. continue. De voz. Eu não tava, eu tinha tido muitas experiências antes de tocar no garagem, antes de tocar num grupo chamado Jazz Carmo Quinteto, que foi antes do garagem, que assim, era uma galera que a gente se encontrava toda
toda semana para praticar, sacou? E ali eu saquei que eu tava afim daquilo ali, certo? Massa, mano. Então, assim, aí depois do Jazz Carmo Quinteto, eu tive várias experiências com outros músicos daqui de Salvador, com música instrumental, e aí entrei no garagem. Então, assim, eu estava totalmente fechado para os cantores. Mesmo porque, pelo que eu me lembro, aqui em Salvador, tinham duas cantoras que eram ligadas em música instrumental, que era a Andréia Daltro, Claro, certo? sim. Andréia, que cantava tudo, sacou? Afinadíssima, cantava qualquer tema, o que viesse, ela cantava pra caramba. E Marilda Eu lembro, eu Santana. ainda peguei a André em atividade em Salvador. E Marilda Santana, que eram as duas cantoras que a gente tocava porque elas estavam dentro da onda. Porque As outras tinham várias. né? Musicista. Né? Era musicista. É bom eu deixar uma observação, Uhum. se tiver cantoras aqui, é que as outras não eram musicistas, mas é um pensamento de músico. Porque, assim, eu trabalhei com várias cantoras em vários períodos diferentes e o foco sempre foi ter aquele formato da música popular brasileira, certo? Introdução, o tema não sei quantas mil vezes, aí um Bzinho ali, 8 compassos de algum arranjo, aí volta o tema e depois vai para a corda e acaba. Esse formato... É o formato radiofônico, né? É formato de rádio, formato de canção radiofônica, né? É isso que você está falando. Uhum. Então, assim, 90% dos cantores que eu conheci aqui tinha esse foco, sabe? De fazer o trabalho acontecer e papapá, certo? Tudo isso é muito bom e muito positivo, mas assim, estava distante daquilo que eu estava querendo. Eu estava querendo um diálogo e uma pesquisa. Estava querendo descobrir a música, entendeu? E explorar a música, experimentar e descobrir a própria voz, na verdade, sabe? Entendeu? E eles não estavam ligados nisso. Então, assim, nesse período eu estava realmente muito focado nessa história, sabe? De música instrumental. Quantos anos você tinha aí nesse período que você está descrevendo? Isso foi entre 24 anos e 36 anos, até 36. Legal. Tava bem. E era um horror, assim, aqui dentro de casa, né? Porque as pessoas se preocupavam comigo, por conta de trabalho, não sei o quê, papapá. Mas eu não tava nem aí, bicho. Eu vivia com o mínimo e pronto, sabe? Aí depois eu me mudei pro Rio de Janeiro. Foi aí que começou. Amor a uma causa, né? Eu vejo que nas lives assim, tem se falado, os músicos têm falado muito isso. É muito amor a uma causa, né? Isso que você está descrevendo nesse momento é uma entrega a uma causa que é difícil as pessoas entenderem. Imagino que esse período que você passou em casa aí deve ter sido realmente difícil, né? Das pessoas conseguirem compreender essa escolha que você estava fazendo. Porque assim, Marcelo, na verdade, entre 80, certo, e 90, mais ou menos, esse período aí, eu fui conhecendo a arte, verdadeiramente falando, sabe? Então, assim, eu estava muito ligado em cinema, eu estava muito ligado em poesia, eu estava muito ligado em artes plásticas, muito ligado em dança, muito ligado em teatro. Eu ia assistir, eu ia ver tudo, cara, que eu podia, sabe? Exposição. Então, assim, eu comecei a entender que eu queria fazer arte. Entendeu? Então, assim, para mim, quando eu estava nesses trabalhos em que eu não via esse tipo de coisa, sabe, cara? Eu não via uma maneira de me expressar e de ter liberdade para fazer o que eu queria fazer. Eu falava, não é aqui, sabe? Aqui não é o lugar. Eu não me encaixo aqui, não vai dar certo, porque eu quero fazer uma coisa e não dá, não combina com o que eles querem, entendeu? Claro. E isso foi se estabelecendo cada vez mais para mim, que eu queria fazer arte e queria que todo mundo que estivesse comigo tivesse o mesmo propósito, sabe? De buscar alguma coisa que tivesse significado pra gente, sabe? E eu encontrei muito isso no jazz.
sacou? Por isso que eu embarquei no jazz. E comecei a descobrir a música brasileira, as pessoas que estavam ouvindo com jazz na música brasileira, foi aí que eu comecei a linkar com vários músicos, sabe, de música brasileira, como o Nivaldo, até o próprio Milton. O Milton, a música de Milton, se você for ver, embora ela seja popular, mas é uma música extremamente ligada às raízes do jazz, né? Não, e profunda. Ali tem uma profundidade que não não tá nessa categoria Pois é. radiofônica, como é que eu diria, categoria pré-formatada radiofônica, né? Milton não entra nisso aí, nem ele foi uma exceção, né? Mesmo num período que a gente tinha, né? A gente tinha Elisa, a gente tinha o próprio Tom Jobim tocava na rádio, Vinícius de Moraes, etc. A Bossa Nova estava vindo, né? A música mineira veio logo depois, mas não deixa de ser uma exceção, né? Aquilo ali é muito profundo. E mesmo depois que isso se estabeleceu mais assim para mim, eu toquei com várias pessoas que cantavam, mas assim, eu sabia que aquilo ali eu não ia ficar muito tempo, entendeu? Eu estava ali me dando profissional, né? Tava sendo profissional. Claro. Moço, deixa eu só fazer um adendo que o GSW pediu aqui para falar de Nelsinho. A gente vai chegar lá. Pode deixar que a gente vai chegar a hora que Nelson aparece aí, que muito me interessa também, que eu me lembro a primeira vez que eu vi, que foi arrebatador, mas ainda estamos distante aí, né, de Nelson aparecer, desse estágio que você está falando, né? Nelson, então assim, eu preciso falar, Nelson, eu fui fazer uma oficina de improvisação na escola católica aqui, e Nelson apareceu lá. Certo? Que ano Nelson foi isso? Você já me contou isso, que ano foi isso aí? Deixa eu tentar lembrar aqui. Isso foi antes de Nelson ir para a França. Eu tinha 14, Nelson nasceu no mesmo ano que eu tinha 14 em 92. Foi isso? Ele tinha menos. Ele tinha menos que 14. Ah, então anos 80, 90, será? Não. Dos anos 90? Ele tinha... Eu sei que ele tinha... pode ser 90, pode ser por aí. 1990, caramba. 92, talvez mais um pouquinho até. Eu não sei muito bem, mas eu sei que ele apareceu aí e eu saquei ele, claro, né? Saquei ele imediatamente quando ele começou a tocar, porque eu pedia para os alunos tocarem, né? Ele era um meninão mesmo. Aí eu saquei ele, aí eu só queria que ele tocasse, então qualquer coisa que eu fosse mostrar e quiser. Aí eu pedia, Nelson, você pode tocar? Ele todo cabreiro assim, né? Aquela coisa desse tamanho. E pronto, depois eu não vi mais ele, aí um dia ele me ligou, dizendo que ia morar na França. Ele já tinha voltado na França a primeira vez? Ele já tinha batido e voltado ou não? Nessa oficina, não, ele não tinha ido, ele estava indo. Tá. Ele estava indo. Aí ele me ligou, eu indiquei discos para ele arrumar para ouvir, papapá. Ele me perguntou sobre discos. E como o Jeff morava em Paris, eu passei o contato de Jeff para ele. Ah, que legal. Foi assim que eles se conheceram lá. E pronto, depois ele veio aquela primeira vez que eu encontrei ele no Iquiba. Foi a primeira vez que ele voltou, se eu não estou enganado. Que foi quando eu ouvi falar que ele tinha voltado. Foi justamente. Ele voltou. 94, 96, né? Isso aí? 90... Mas foi tipo assim, férias, né? Porque ele estava na escola mesmo, na escola secundária, né? Claro. Foi verão. No verão, julho, não sei o que, ele apareceu aqui e já estava tocando tudo. Assustador, né, aquilo ali, bicho. Simo, mas volta aí no garagem, né? Na época do garagem, você tava nessa. Eu queria fazer um adendo só disso aí, que, bicho, pra mim, assim, eu tava ouvindo você falar aqui, é muito louco essas coisas de conexão, né? Porque é uma coisa que, assim, eu adolescente, eu não tinha absolutamente nenhuma noção de nada disso que você tá falando aí, né? Nenhuma noção. Mas tinha algo que me conectava. Hoje eu tenho, assim,
nos últimos, sei lá, 20 anos, minha vida é muito focada em exatamente isso que você falou aí. Então, tô muito calcada nisso e é uma coisa, por acaso, que a gente nunca tinha conversado. E eu, adolescente, fazia uma conexão com isso muito grande, assim, sem saber, né? Era algo que, de alguma forma, me conectava sem eu saber que era. E tô ouvindo agora aqui, né? Eu fiquei... Porque eu não conheço nada seu antes que não tivesse envolvido com jazz. Não conheço. Eu já te conheci você envolvido com jazz. A partir de quando eu te conheci. Quando eu digo mas jazz... tem uma vida pregressa toda antes de eu... Porque eu tive uma busca por... Porque eu tive uma... Não, minhas portas foram muito fechadas. Muito, muito. Eu fui entender... Alguém foi me dar acesso a isso. Porque, assim, por coincidências da vida... Todas as vezes que eu pensei em estudar com você, ainda adolescente, antes de sair para morar, né? Porque eu fui para os Estados Unidos em 99 ou 2000. Voltei, fiquei pouquíssimo tempo em Salvador e vim para São Paulo, entendeu? Então, nesse período dos anos 90, que eu busquei estudo em Salvador, todas as vezes que eu falava seu nome, você não estava lá. É isso que eu queria chegar, né? Porque eu me lembro uma vez que você estava em Nova York, eu me lembro uma vez que você estava em Paris e eu me lembro uma vez que você estava no Rio de Janeiro. Então, para mim, nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, você não morou em Salvador. Apesar que hoje eu sei que isso não é verdade, que em alguns momentos você morou, né? Mas assim, eu não tive acesso, eu não tive acesso à produção musical e eu não conseguia, eu não tinha... eu não conseguia abrir a porta através dos discos. Entendeu? Eu não consegui. Eu só consegui através de quando algumas pessoas começaram a me explicar procedimentos. Então as portas sempre tiveram fechadas, apesar que minha primeira aula de guitarra foi com o Denis Carvalho, não sei se você conhece, hoje ele é um estudioso aí de música contemporânea, etc. Da Católica até também. Minha primeira aula eu falei pra ele que eu queria aprender estilo X, funk, blues, e eu queria aprender jazz. Ele falou: bicho, tem uma mínima condição, se você quiser, no Brasil, a gente pode ver se ele tá aqui. E aí ele me falou: ele não tá morando aqui. Na minha primeira aula, bicho. E aí é o que eu queria chegar, porque a gente chega no grupo Garagem e vai passar um período onde você mora em diversos lugares, né? Qual é a primeira vez... beleza, já falamos da Suíça, que aconteceu aí no início, foi final dos 80, né? Exato, 88, 89, por aí. Tá, e qual é a segunda vez que você sai? É primeiro pro Rio ou primeiro para Nova York? Ou para Paris? Para Paris. Para Paris. Depois eu voltei da Suíça para cá e foi quando eu cheguei aqui que Jeff me convidou para gravar o disco. Aí eu fui pro Rio de Janeiro gravar. Certo. O Esperança, certo? O Esperança, certo. O Esperança. Aí, quando eu voltei de Paris, que a gente teve o lançamento, não sei o quê, aí eu fui pro Rio de Janeiro. Já não fiquei aqui. Fui morar no Rio. Tá, então de Paris, quanto tempo você passou em Paris? Fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei um ano, acho. Fiquei 6 meses inicialmente, depois fui pra Suíça, depois voltei pra Paris de novo. Acho que foi um ano. Você já tinha tocado com o Nenê nesse período, não? Já tinha passado o... Não, Nenê foi quando eu morei em São eu morei em São Paulo, quando eu voltei pra Salvador, foi que eu fui tocar com o Nenê. Tá. E quando você estava em Paris, coincidiu a época que Cisão estava lá? Porque Cisão gravou no seu primeiro disco, né? Foi. Cisão e Arthur Maia. Arthur gravou uma. Não, eu acho que Cisão estava em São Paulo. Tá. E ele foi de São Paulo pro Rio. Não, eu acho que Cisão morou em Paris muito antes, porque eu acho que foi na época que ele tocou com o Chet Baker. E aí é muito antes de você, né? Sim. Eu acho que foi. Não, eu tô confundindo. E então você passou esse período em Paris e em vez de voltar direto pro Rio ou para Salvador, você voltou pro Rio? Voltei pro Rio, fiquei morando no Rio. Foi aí que rolou a história com o Nando, com o Gal, com o Caetano também. Aí que você começou a tocar com os artistas, né? No Rio de Janeiro. E beleza, então aí, de certa forma, a gente está falando agora de um período que você
abriu a cabeça, né? Que até então você estava mais voltado a projetos menos pré-formatados, como a gente estava falando, e aí você agora está mais com a cabeça aberta para esse tipo de trabalho, né? É que é assim, né? Eu cheguei no Rio, eu quase não conhecia ninguém, cara. Então, assim, E como é que você foi parar no Rio, Mo? Então, como você foi parar lá? Luiz morava lá? o Luiz morava lá, mora até hoje, né? E como eu gravei o disco lá, o Esperança, então eu acabei conhecendo o Carlinho Bala, que estava no Rio, Ah, sim. Arthur Maia, Marcelo Martins, Fernando Martins, quem foi mais, meu Deus? Jaquinho, Moralembaum, que gravou Nivaldo, também no né? meu Nivaldo disco. Ornelas. Nivaldo, conheci Nivaldo. Pô, Nivaldo, a gente ficou brother pra caramba, cara. Uhum. A gente saía pra ver show, trocava altas ideias, cara, sensacional. E eu tinha tocado no show dele também no Rio, com Paulo Braga, conheci Paulo Braga. É, Aí eu pensei, digo, pô, eu vou pro Rio de Janeiro, velho, agora tirar uma onda. Só que cheguei lá, cara, não tinha muito espaço pra música instrumental não, viu? Não, E, imagina. e como eu tava precisando de trabalho, aí primeiro, eu acho que o primeiro que rolou foi Nando, se eu não me engano. Olha, antes de Gal Costa, você tocou com o Nando Reis? Nando Reis. Nando Reis. Caramba! Então, É, jamais achava que Gal tinha sido a primeira desses aí. é. Nando, foi uma experiência incrível, porque Nando é um cara muito, muito interessante, cara. Muito inteligente. Eu gosto demais de Nando, sabe? Olha só. E a gente tocou acho que umas 3 ou 4 vezes só, não mais que isso. E depois, pronto, logo eu acho que eu tava tocando em São Paulo com o Nando Aham. quando Luiz não podia fazer uma viagem com o Gal. Foi aí que aconteceu a coisa com o Gal. Oh, entendi. E ele me ligou e perguntou se eu queria tocar. Eu falei, tô de bobeira, vou. Aí fui viajar e acabei ficando na banda. Gal falou, seu irmão não vai ficar no grupo, você quer ficar? E eu fiquei. Que legal. Foi ótimo, foi maravilhoso. Foi uma experiência que eu precisava ter, sabe? Assim, com um artista do porte de Gal, sabe? E as pessoas comentam muito sobre produção, produção, mas Gal é muito mais que produção, sabe? Gal Que bom. canta pra cacete mesmo, sabe, bicho? Era barra pesada, poderosíssima. Que bom. Foi muito bom. E eu tinha muita responsabilidade, porque eu tocava violão, porque o pianista, ele não era o acompanhador da cantora, né? O papel principal naquele grupo era o violão. Eu acho que ela sempre gostou, né? Tanto que eu acho que um tempo depois ela passou a fazer muito, muito show de violão e voz, mesmo na época que não era necessário pocket show, né? Sim. Gal teve essa necessidade, que não foi por necessidade financeira, porque muita gente fez por necessidade financeira, faz hoje, para reduzir custo, etc., pelo show Sim, business. a banda econômica. Mas no período que ela fez e que ela focava nessa coisa do violão, ela não tinha a menor necessidade de fazer isso, né, amor? Então, Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa muito especial, minha mãe. Mãe, te amo. Tá aqui, ó. abraço. E, Gerson Silva também, pô, Gerson falou aqui que é seu fã de carteirinha. Gerson, eu e você somos fã de Mo aqui. Estamos aqui. Abração, Gerson. Obrigado, viu? Gerson, Mo. Gerson, muito querido. Conheceu na vida, Gerson me conheceu na vida pregressa, quando eu não tive acesso ao jazz. Ah, é? E porque um dos primeiros guitarristas que eu vi tocando e fui tocar bem por causa dele assim, é um enteado de Gerson Vicente, que hoje tem estúdio em Salvador. Então, de todo mundo da música instrumental, assim, que o primeiro que eu conheci foi Gerson. Às vezes eu falo de jazz, não sei o quê. Eu vou falar um pouquinho mais assim do que eu realmente penso, porque muita gente pode associar o nome jazz
a um estilo específico ou Por favor. não. Com certeza. Para mim o jazz ele é muito amplo, sabe? Mesmo aquelas pessoas que não gostam que seja chamada de jazz, às vezes eu chamo de jazz não porque é o jazz, aquele jazz americano, mas é uma forma, para mim, uma forma de música aberta. É uma onde forma você de pode. expressão. Eu termino Exato. chamando de música instrumental sempre, assim, sabe? Porque eu acho que tem uma associação direta com mais uma coisa pré-formatada, sabe? Que não Sim. me causa algo de estranho em falar. Então eu prefiro falar sempre música instrumental, essa linguagem aberta que a gente chega em qualquer lugar do mundo e fala, né? Qualquer lugar do mundo. Você não precisa Sim. falar uma palavra da língua do cara, fala assim, bicho, vamos tocar? Vamos, é um blues, você sabe tocar na Iron Day, eu sei também. Precisa dar uma palavra. É isso aí. Fica tocando. Quantas vezes a gente já viveu isso, né, Bola? Você, obviamente, muito mais que eu, mas por isso que eu tô falando, era um grande sonho de minha vida ter essa possibilidade. Por muitos anos eu fui privado, entendeu? De dizer assim, não, bicho, o que eu quero é chegar a conhecer uma pessoa em Moçambique e a gente dizer aqui, nada, e vamos tocar, vamos, Cara, Mas é muito louco isso, né, bicho? É muito louco. eu tive uma experiência assim na Indonésia. Eu fui tocar com Virginia Rodrigues, agora que eu lembrei, Virginia Rodrigues, cara. Uhum. Era eu, Raul Mascarenhas e Ronaldinho, filho Ronaldinho, filho de Robertinho Silva. Olha. Era um trio. Violão, sax, flauta e percussão. E quando a gente voltou, quer dizer, na verdade, quando eu voltei, eles ficaram lá não sei onde, acabou o show, peguei meu violão, tocava violão, né? E quando eu passei pelo saguão, cara, tinha um quarteto tocando, sabe? Baixo, batera, piano e saxofone. Aí eu olhei e, porra, vou ficar aqui, velho. Aí já fui pra lá e os caras tinham um Hellbook, estavam tocando um Hellbook, cara. Uhum. E o meu violão era eletroacústico, né? Aí, pá, eu cheguei, pluguei meu violão lá na mesa dos caras, bicho, fiquei tocando a noite toda com os caras. Mo, a gente tem 1 minuto. A gente tem 1 minuto. Pô, Que merda, né? Vamos fazer de novo semana que vem. Eu tenho muita coisa pra falar, bicho. Muita coisa. Puta. Eu sabia que não ia dar. caramba. A gente Tem não uma chegou- hora já? Já tem 1 hora. Vamos Caramba, fazer velho. semana que vem de novo. Vamos? Vamos. Vamos fazer semana Vamos. que vem de novo. Mobra, Ok. meu irmão. Obrigadíssimo. Obrigado você. Você sabe que eu sou Massa. fã de carteirinha aqui, igual o Gerson falou, ou foi o GSW, alguém que falou, mas eu sou Nem pra tocou, a cacete. menina comentou ali, ó. A menina comentou aí, nem tocou. Ó. Nem tocamos, ó. Mas ó, vai acabar. 5, 4, 3, 2. Valeu, Mo. Abração.